Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Lucas Ratano, coordenador da TV Câmara de Tupã, e recebendo o Vitor Palandi, ele que é escritor, palestrante, professor, trabalha com a questão do copywriting, da persuasão, ou seja, trabalha usando a tecnologia para produzir os seus textos e trazer também aulas online. Então nós vamos entender tudo isso nesse segundo bloco. Lucas, no primeiro bloco nós encerramos, você falou muito da questão ali do EAD, da inteligência artificial, então acho que é um tema, né, para a gente abrir, né, o Vitor, porque gera muita dúvida, né? Uhum. A inteligência artificial, como é que você vê, né, o que é a inteligência artificial e o que ela pode trazer de positivo e também de problemas para a sociedade? Inteligência artificial é o negócio do momento, né? Uhum. E é muito louco pensar que abriu ao público em fevereiro desse ano, então é muito recente. São poucos meses, no momento que a gente está gravando, né, esse programa, e a transformação é gigantesca. Eu mesmo, hoje em dia, não consigo imaginar mais meu trabalho sem inteligência artificial. É muito Como que você usa ela? Eu uso ela como um amigo. Eu converso com a inteligência artificial. Consultor? Uhum. Eu pergunto, eu estou querendo criar um novo canal no YouTube, qual o nome você acha legal? O público é esse, você acha que eu estou no caminho? É um cérebro auxiliar junto com você. Eu fico conversando mesmo, parece coisa de maluco. E aí eu falo assim, poxa, eu estou pensando também em gravar um vídeo sobre esse tema, você pode me dar uma pauta? Aí vai lá e me traz. Eu falei, putz, mas se eu falar disso aqui, e se trocar para isso aqui? Aí vai lá e troca para mim, e eu fico nessa. Então, eu resolvo praticamente tudo, eu pergunto tudo para ele, não só coisas técnicas, né? Mas se você, por exemplo, for fazer uma palestra, se você vier em Tupã fazer uma palestra, como que você usa a inteligência artificial para te municiar, para você vir para cá? Então, é uma boa pergunta, eu poderia perguntar sobre a cidade. Então, me dá um resumo de Tupã, me fala um pouco mais sobre a cidade. Depois eu poderia perguntar assim, se tem alguma sugestão de palestra, eu vou dar uma palestra para essa instituição, para esse local. O público é assim, são estudantes, não, são empresários, tal. Aí ele vai me dar ideia. Aí eu vou falar, poxa vida, mas e se eu fizer dessa forma aqui? Como que eu posso incluir esse assunto que eu acho legal nessa palestra? A palestra é de 1 hora, como que você acha que eu posso dividir os blocos de acordo com os temas que a gente decidiu? Fantástico, não tem limite. Fantástico. Eu quero fazer uma interação durante a palestra. Você tem alguma ideia de interação que eu possa fazer durante a palestra? Ele vai trazer ideias. Lucas, você usa assim já a inteligência artificial também? Essas inteligências que o Vitor está falando é o que a gente chama de inteligência generativa. Elas vão criar algo que ainda não existe com base num conhecimento que elas têm ou à disposição online ou por uma base de dados que já foi construída. Então, para vocês terem uma ideia, ontem eu dei aula numa instituição de ensino aqui na cidade. A gente produziu em 2 horas de aula um livro sobre ansiedade e as imagens de capa e contracapa. Em uma aula, tipo assim, em 2 horas. Com apoio da inteligência artificial. ChatGPT, Midjourney e Leonardo IA, que são 3 ferramentas de inteligência artificial. ChatGPT para trabalhar com texto e as outras 2 para trabalhar com as imagens. E em 2 horas a gente conseguiu produzir um livro com técnicas de controle de ansiedade, que foi uma pauta que os próprios alunos levantaram como um assunto relevante para produzir. E técnicas de controle de ansiedade, o que é ansiedade, as principais causas para ansiedade, tudo isso empacotado, capítulo por capítulo. Primeiro a gente perguntou como seria uma estrutura de um livro para combate de ansiedade. Ele deu uma estrutura para a gente, como se fosse um sumário. Um sumário pronto. Como se fosse a descrição do que deveria trabalhar cada capítulo. E depois a gente foi pedindo para ele escrever cada um daqueles capítulos e palpitando. Não, eu acho que aqui você poderia descrever melhor o que é isso, ou explicar melhor as causas da ansiedade. Ou nessa técnica que para mim eu achei mais interessante, descreva um passo a passo de como pôr em prática. Ou escreva um único capítulo, como se fosse um disclaimer, explicando para o leitor que a melhor alternativa sempre é buscar um tratamento médico, de um profissional capacitado, não só baseado na leitura de um livro, né? E que ali é apenas um material informativo, não deve funcionar como um tratamento. E aí um capítulo inteiro fazendo essa ressalva para o leitor de que aquilo ali é uma informação a mais, mas que ele deve sempre buscar o tratamento de um profissional adequado e responsável para isso. E tudo aquilo produzido com inteligência artificial. Em 2 horas, um e-book de quase 50 páginas. Tudo bem que não era só eu, eram vários alunos, cada um operando dentro de uma IA, mas em 10 pessoas, 2 horas, um livro do zero feito.
Agora, Vitor, o que as pessoas devem ficar preocupadas com a chegada da inteligência artificial? Ela pode tirar empregos, ela pode modificar alguma coisa, ocupar espaço de um profissional que se preparou ali, mas muitas vezes não tem uma capacidade muito boa de conversar, de persuadir, como você trata aqui? Uhum. Eu acredito que tenham dois perigos vindos da inteligência artificial. O primeiro perigo é a questão muito do deepfake, o uso de celebridades. Tem até um caso já que eles colocaram o Papa no moletom. Não sei se vocês viram a foto. A jaqueta puffer, né? Isso, a jaqueta, isso aí. E ficou perfeito, né? E as pessoas ficaram chocadas. Chegou a ser noticiado como verdade. Chegou a ser noticiado como verdade. Então isso é um perigo muito grande. Dá para você pegar a voz, então você pega uma voz, por exemplo, do Bolsonaro, que é bem icônica, né? E você faz ele dizer o que você quiser. Então, poxa, como que as pessoas às vezes vão conseguir diferenciar se foi a pessoa mesmo que disse ou não? Então você pode pegar de qualquer pessoa que tenha a voz pública, né? De um ator, de um político, de um jornalista, né? Então imagina, é complicado. Isso tem que ter eu não digo um controle, mas tem que ter uma orientação para que isso não aconteça. Pois né? mas é muito difícil, né? Esse é o desafio, né? Como fazer esse controle? E um outro perigo que eu vejo também é a relação das pessoas com as informações que elas geram. Por exemplo, às vezes as pessoas vão deixar de ir no médico para pedir recomendação do chat GPT. Então é complicado. Você pode colocar lá, por exemplo, eu estou com uma coceira. Qual pomada é mais adequada? Ele vai dar a resposta, mas será que realmente é mais adequada? Será que você não tem alergia a algum componente que você ainda não sabe? Então eu acho que um perigo muito grande é isso. É como as pessoas vão usar essa informação. Gerar um treino. Você pode pedir para ele gerar um treino para você. Gerar uma dieta para você. Então esse é um dos riscos que eu vejo também. O uso no dia a dia das pessoas, se isso não vai acabar tirando a energia dela de ir atrás dos profissionais corretos, de fazer o caminho mais certeiro. É preciso, além de usar, saber como usar, né? Até que limite ela te auxilia e a partir de quando ela te prejudica. Exatamente. E mais uma coisa que eu vejo positiva, que muita gente é um pouco polêmico, né? Porque muita gente acha que, poxa, vai tirar os empregos. Eu realmente acho que vai tirar muito emprego. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é muito emprego que acaba sendo raso. Porque se você executar um trabalho muito bom ali, dificilmente a inteligência artificial vai tirar o emprego. Ou então a pessoa usar a inteligência artificial no dia a dia dela. Ela se tornar uma aliada e não um competidor. Por exemplo, às vezes a pessoa ela fazia logo. Então o trabalho dela era fazer logo. Agora você pode fazer logo numa inteligência artificial. Então ela ela pode perder espaço. Mas se ela tiver um trabalho muito bom de branding, de análise de marca, análise de público, se ela fizer um trabalho artístico diferenciado, se tiver uma assinatura ali, eu acredito que ela vai conseguir manter isso, mesmo a inteligência artificial fazendo esse trabalho. Então, assim, muita gente vai perder espaço, mas acho que ao mesmo tempo vai obrigar as pessoas a elevarem a qualidade do seu trabalho, porque elas vão ver que tem um competidor muito forte nas costas ali, dando um cutucão. Então, acho que é um impulsionador. Ô Lucas, isso aconteceu também quando nós tivemos a industrialização, a revolução industrial. Muitos empregos se perderam com a chegada, né, da máquina a vapor, depois da automação, de tudo. Então, nós estamos vivendo um processo assim, né, uma revolução também. Né? Todo período de grandes mudanças, eu acho que talvez seja a maior mudança. Eu acho que esse impacto ainda não foi percebido, mas talvez vai ser um impacto tão grande quanto a revolução industrial. A gente vai ter a gente vai precisar, enquanto sociedade, e aí é um papo até mais louco assim, a gente vai precisar, enquanto sociedade, rediscutir o que é trabalho, o que é função de cada um, as profissões, as estruturas, assim como foi o processo da Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial criou a mão de obra remunerada mensalmente, fortaleceu a moeda, criou todas as estruturas novas de contrato de trabalho, de ter o papel de empregador e empregado, não de dono da terra e de horas trabalhadas, né? Trabalhadas. Ou a gente vai precisar ter uma outra relação de trabalho. Ao mesmo tempo, eu concordo com o Vitor, eu acredito que vão ter empregos que vão deixar de existir por causa da IA, mas em contrapartida, novas tecnologias tendem a criar novas profissões também. Então, por exemplo, na Revolução Industrial surgiram aí os engenheiros de produção, surgiram os operadores de máquina, a vapor, a manutenção da máquina, surgiu as empresas que produziam as máquinas. Então, obviamente, isso também gera
uma nova demanda por um novo tipo de mão de obra, por um novo tipo de profissional. Então a gente vai precisar disso também. E a gente está chegando num ponto, que é o que talvez seja o próximo passo da IA, que são as IAs que desenvolvem IAs. Ou seja, inteligência artificial que é capaz de desenvolver outra inteligência artificial. É uma evolução que não... Isso. E aí pode ser que a gente chegue num ponto que isso fique incontrolável. E também é uma responsabilidade de quem está desenvolvendo esse tipo de novas inteligências, de até que ponto a gente tem liberdade total para produzir o que a gente quiser e até que ponto vale a pena a gente estar criando algo, e aí também não quero parecer teoria de conspiração, mas está desenvolvendo algo que pode extinguir a gente. Terminador do futuro, né? É isso aí. Então até que ponto a gente também não pode estar criando algo monstro que vai se virar contra nós. Né? Então a gente tem que ter talvez não se virar no sentido de matar a gente. Não num filme de ficção, mas a gente entende. Mas de criar um impacto que pode ser mais negativo do que positivo. Mas o que existe hoje é o que o Vitor já explicou bem, e usar com responsabilidade e ter esse cuidado de que a informação que vem de lá, talvez não necessariamente seja a melhor informação. Até falo para o pessoal que está nos assistindo, né? Se você estudar a inteligência artificial a fundo, você vai pegar uma nova profissão que está surgindo, que é a pessoa especialista em gerar prompts para inteligência artificial. É uma nova profissão já, que ainda, claro, está no começo, então muita gente ainda não conhece, mas se você for atrás aí, você vai começar já a pegar seu espaço no mercado, que é justamente a pessoa que sabe o que pedir para o ChatGPT. Tem que saber, né? Tem que saber o que pedir. Então, então essas pessoas elas vão ser especializadas nisso, e aí vai ser uma profissão que vai ter muito valor. É igual uma máquina, né? Você dá uma máquina para uma pessoa, se der uma máquina na minha mão, sei lá, de fazer qualquer produto, eu não manjo da máquina. A máquina vai fazer tudo, mas se eu não sei apertar o botão, não vou conseguir fazer. Então, a mesma coisa na inteligência artificial. Então, é uma profissão que está surgindo aí. Falar um pouquinho agora do EAD. O EAD, ele se fortaleceu muito agora na questão da pandemia, né? Outras profissões também ganharam um espaço, mas o EAD, ele vinha numa tendência e agora cresceu muito. E você usa, né, a internet para vender os seus cursos, para fazer palestra. É também a utilização do ensino pelo método do EAD, né? O EAD, ele é sem fronteiras, né? Hoje, por exemplo, eu tenho na Udemy 11 mil e poucos alunos, mais os alunos que eu tenho ao longo da minha trajetória, assim, deve dar uns 20 mil. E o Udemy é uma plataforma onde você hospeda seus cursos, coloca, é isso? Isso, a Udemy é a principal plataforma de hospedagem de curso, que você coloca lá o seu curso e eles hospedam o seu curso, eles fazem a transação, eles te repassam o valor, então eles facilitam todo o processo para você e até divulgam o seu curso. Então, essa é uma diferença, por exemplo, do MyUdemy com a Hotmart. Né? Hotmart você coloca para vender e você faz o trabalho da venda. A Udemy, ela coloca para vender e ela faz todo o trabalho. Isso, exatamente. Tudo nos bastidores, você nem vê acontecendo a mágica. E é o caminho. Né? É um caminho muito bom para a galera seguir, assim, porque é pouco trabalho, né? Então, eu tenho mais de 11 mil alunos com pouco trabalho. Um trabalho maior foi realmente fazer o curso, né? Preparar tudo aquilo. Tudo. E se for ver, né, você pensa, 11 mil aqui e tal, eu tenho mais de 20 mil alunos, é um terço da cidade de Tupã. Então, é bastante gente, né? Se for ver, a Vila Belmiro, acho que não cabe 20 mil pessoas. E você né? tem isso daí como aluno seu. E ao mesmo tempo você está fazendo outras coisas e seu conteúdo está ali. Exatamente. E o legal da internet é que você se multiplica. Eu acho que isso que poucas pessoas às vezes percebem. Então, enquanto a gente está aqui gravando, tem alguém assistindo meus vídeos no YouTube, tem alguém assistindo meus cursos lá na Udemy, tem alguém lendo o meu livro que ele comprou na Amazon. Então, você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Alguém ouvindo meu podcast. Isso é uma forma de você... Você consegue, né, atingir vários... EAD, Lucas, para você também, né? Você é professor, trabalha presencialmente e ao mesmo tempo no EAD. A EAD, o ensino à distância, além dessas questões dos cursos livres e tudo mais, ela já é minha realidade nos cursos técnicos, no ensino superior. Então, isso é um caminho sem volta, isso vai acontecer. Então, as instituições elas precisam cada vez mais estar preparadas para isso. E eu falo isso como professor de entidades que têm seus cursos presenciais. Elas vão precisar cada vez mais ter esse tipo de investimento, porque, como o Vitor disse, a possibilidade que o EAD traz para a gente é de eu ter um excelente professor de uma área, por exemplo, dando aula no mundo inteiro ao mesmo tempo e não de maneira sincronizada. Esse mesmo professor pode estar dormindo enquanto ele está dando aula, porque o vídeo está gravado, ou uma aula que já é gravada. Então isso possibilita um mercado gigantesco. Além disso,
nós temos também hoje um mercado que tem crescido muito, que são as mentorias e as tutorias, que eu, ao vivo, uma interação como se fosse uma aula ao vivo, onde eu posso ali ter 10, 5, um mentorado de qualquer lugar do mundo, tendo ali uma aula ao vivo comigo. Óbvio, ele vai pagar mais caro para ter esse contato direto com esse profissional, mas ele tem, às vezes, o melhor profissional da área de audiovisual, dando ali uma aula, uma consultoria exclusivo para ele, personalizado para aquilo que ele precisa. Por quê? Porque esse cara está em qualquer lugar do mundo e ele consegue estar atendendo, tirando aquela dúvida, dando aquele suporte. E é isso que as empresas têm contratado. As empresas contratam, por exemplo, um mentor em copy. Pô, em vez de eu contratar o Vitor só para escrever copy para mim, eu vou preferir pagar um valor mensal para ele, para que ele analise todas as copies da minha empresa. Ele não vai escrever, mas ele vai ler todas, ele vai me aconselhar, ele vai dizer, olha, eu não escreveria dessa maneira. Pô, esse tipo de produto eu acho que encaixa melhor esse tipo de oferta, esse tipo de argumento persuasivo para conquistar, motivar, engajar mais o seu potencial cliente. Então, essas formas diferentes de você oferecer conteúdo, oferecer educação à distância, eu acho que é um caminho sem volta e que está só começando. O Vitor, falar agora de um livro, você acha que é o mais novo, né? Sim. Partido Persuasão. Queria que você falasse como surgiu esse livro, a ideia do livro, e a gente deu uma analisada, o Ratano tem um livro desse. Você analisa discursos, né, de políticos aí conhecidos no Brasil e no exterior. Então, explica para a gente um pouco a ideia desse livro. Esse livro aqui, eu quis entender um pouco da relação das pessoas com a política. Eu acho que isso surgiu muito para mim essa vontade surgiu muito na disputa entre o Bolsonaro ali, antes na eleição do Bolsonaro. Em 2018, quando ele foi eleito. Isso, em 2018, quando ele foi eleito. A gente viu uma discussão muito grande, né, entre os lados. Então, a gente viu uma separação muito forte ali nas opiniões. E é muito legal perceber, do ponto de vista meu como amante da persuasão, como que as pessoas se envolvem emocionalmente com aquilo, né? Como você deixa de falar com um familiar, às vezes, porque tem uma opinião diferente da sua. Como você se envolve em briga por causa de outra pessoa. Você pensa, né? O cara está defendendo um político e o político nem conhece ele, né? Então, eu acho muito interessante essa relação das pessoas. E aí veio a ideia de escrever esse livro. Entender por que a pessoa consegue o seu voto e o outro não, né? Por que o político falou isso, essas palavras? Essa frase que ele disse saiu nos jornais. Será que foi uma frase de coincidência ou será que teve alguma técnica por trás? Então eu analisei, eu peguei os discursos em texto da galera, peguei desde de Hitler. Então eu começo o livro falando do discurso de Hitler antes de invadir a Polônia, né, que foi o que culminou na Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele falou para os alemães comprarem a ideia de realizar um ato como esse? E aí eu fui passando depois, então, eu analisei também Dória, Obama, o Trump, o Bolsonaro, o Lula, e eu percebi que existe um padrão que funciona. Por exemplo, existe um estudo que analisa vocabulários. O vocabulário que você usa, qual série que teoricamente ele se enquadra. Então, para as palavras que você usa, uma criança de qual idade entende? E existe uma relação muito forte entre vocabulários mais simples e mais sucesso na comunicação. Então, quanto mais teoricamente infantil for a sua comunicação, no sentido de uso de palavras básicas, simples, fáceis de entender, mais você tende a ser persuasivo. Porque todo mundo vai entender, desde uma pessoa que às vezes não teve acesso aos estudos, até uma pessoa que é PhD. Você trouxe um exemplo interessante, né? Falava aqui com a gente, por exemplo, o cigarro. A persuasão faz com que a pessoa que sabe que o cigarro faz mal, causa inúmeros problemas, mas ela compra e fuma. Exatamente. Por quê, né? Por que está por trás disso? Por que às vezes a gente faz uma coisa que a gente sabe que não deveria ser feita e a gente faz, né? A nossa mente, ela não é preto e branco, 0 e 1. Ela é muito complexa. E esse é um dos pontos que me fazem me apaixonar tanto por essa área. E entender justamente como que a gente se comporta no dia a dia a partir do que as pessoas nos dizem. Aquela coisa de, putz, eu não fui com a cara dela. Por que não veio com a cara dela, né? Tem gente que fala que são as energias,
Mas se for para um lado, às vezes, de psicologia, também tem uma explicação por questão de lembranças. Então também tem isso de persuasão, né? Se você quer se conectar com uma comunidade, você tem que estar mais parecido com essa comunidade, não discrepante a ela. Então você é mais parecido com a comunidade que você gosta, você vai ser mais persuasivo. A roupa que você usa. Então, a persuasão não é só pela fala, então. Não é só pela fala, isso. Eu gosto muito do copyright, mas se você for perceber o todo, existem mais coisas. Porque vamos imaginar que você vai falar com uma comunidade de baixa renda e você tem uma copy perfeita. Só que você chega lá ostentando com cordão de ouro, você chega, sabe, com uma roupa totalmente fora do da contexto realidade, ali daquelas fora pessoas. do contexto. As pessoas não vão com a sua cara. Se elas não forem com a sua cara, elas não vão acreditar no seu texto. Mesmo que o seu texto seja o mais bem escrito possível, mais bem persuasivo possível. Então é um todo, né? E aí o livro eu falo muito da copy, eu falo muito do roteiro, do discurso dos políticos e acabo também entrando no contexto deles, né, de vida deles. E é legal que você pega trechos ali dos discursos e vai ali dissecando aquele trecho, né, dizendo as relações que tem ali com religião, com o lado mais popular, com aqueles sonhos da população, né? Exatamente. Por exemplo, tem um discurso do presidente Lula que ele fala sobre um restaurante que ele visitava em São Bernardo. Então, olha como isso gera uma conexão, porque a pessoa que é de São Bernardo do ABC conhece o restaurante. E aí você vai falar assim, caraca, ele citou um negócio que é da minha realidade, que é do meu dia a dia. Então, aí você cria já uma conexão com a pessoa. Então, os exemplos que às vezes a gente pode achar que são bobos, ou às vezes que não têm valor algum, eles têm poder. Então, é isso que o livro se trata, e é por isso que eu explico parágrafo por parágrafo, para eu conseguir ser bem atencioso para cada palavra usada. Então, e esse livro é o seu último lançamento, né? O último lançamento. Queria que você mostrasse lá para as pessoas novamente. E além disso, você escreveu muita coisa, né? A gente deu uma pesquisada, Ratan. Você fala ali como usar as torcidas a seu favor, estratégias para você não perder tempo na sua vida ou fazer determinadas coisas, né? Sim. Então você tem essa, não sei se eu chamo de compulsão, ou essa vontade de colocar tudo isso para as pessoas, dividir e escrever. Cada um, né, acaba se encontrando uma forma de ajudar as pessoas, né? O Lucas, ele ajuda as pessoas da cidade com o trabalho, disponibilizando o seu tempo, sua energia. Eu gosto de disponibilizar ali o conteúdo, eu gosto de ensinar bastante. Então, assim, você abre essa oportunidade de outras pessoas trazerem. Então, a gente acaba sempre achando nossa missão, né? E a minha missão, eu gosto muito de compartilhar conteúdo, compartilhar informação. E aí eu vou analisando o dia a dia, né? Então, poxa, trazer coisas do cotidiano para pessoas, porque eu percebi que isso conecta muito. Então, torcida organizada, torcida de futebol, é a mesma coisa que às vezes a gente vê política, né? A pessoa ela se envolve com muita energia, com muita emoção. Então, por que a torcida organizada ela se mata tanto por um time de futebol que nem sabe que ela existe, né? Que é só mais um número. Existe algo ali? Porque exatamente. Por que a pessoa se envolve no futebol, chora pelo seu time, sendo que ela não está ganhando nada se você for ver de forma racional com aquilo. Então é sobre isso que eu explico nesse texto. Então é basicamente isso que eu vou tentando trazer coisas do dia a dia para as pessoas analisarem. Bom, nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco de projetos futuros. Você está em Tupã, a convite do vereador Lucas, né, para algumas atividades aqui. O que você está trabalhando agora, né? Quais são as suas ações? Você tem academia, você faz curso, tem uma série de ações que você desenvolve. E onde as pessoas te encontram, né? As suas redes sociais, onde adquirem os seus livros e conhecem a sua história melhor ainda. Show. Bom, vocês podem adquirir meus livros na Amazon ou também podem procurar lá no meu Instagram, @palandevictor. Lá vocês conseguem ver mais informações do meu dia a dia também, acompanhar minhas aventuras, ver tudo que eu faço ao longo da minha rotina. E assim, a próxima novidade assim, vai ter o Cop Fest, né? Todo ano tem o Cop Fest. E mais uma coisa que eu estou preparando com muito carinho, que até uma decisão que eu tomei recentemente, que eu vou escrever meu terceiro livro. Então eu já decidi meu terceiro livro. Já tem o título, o tema que você vai trabalhar? Tem o título, mas ainda não vou compartilhar ainda, mas o tema vai ser de copy. Legal. E eu vou agora abordar copywriting de uma forma diferente dos outros dois livros. Eu vou tentar trazer um lado mais acadêmico mesmo, para tentar entrar cada vez mais no mundo da publicidade,
do marketing, do jornalismo, para que as novas gerações já comecem entendendo e aplicando o copywriting no seu dia a dia, na sua rotina e assim terem mais sucesso profissionalmente. Ô Vitor, quando o Lucas te apresentava, eu pensei numa coisa, né? Vocês se conheceram há mais de 10 anos, um evento pela internet e tudo, e essa amizade, né, continua. Então a internet, ao mesmo tempo que a gente fala que ela afasta, ela também une as pessoas. Ela une as pessoas certas, né? Ela une as pessoas que a gente conhece tanta gente, né? Mas aquelas pessoas que a gente vê que dá liga, assim, a gente acaba mantendo por muito tempo. Então isso que é o legal, saber filtrar bem as amizades, as parcerias que a gente faz na internet e assim a gente consegue colher os melhores frutos dela, né? Obrigado pela sua vinda e parabéns aí por essa trajetória, 28 anos com tantas coisas conquistadas e mais à frente ainda. Então, obrigado pela sua vinda e numa outra oportunidade para estar presente aqui para falar com a gente também. Eu que agradeço pelo convite, obrigado Lucas, obrigado pela sua energia, pelo seu tempo e obrigado também você aí por ter assistido a gente, eu espero que tenha gostado, né? E qualquer coisa aí, então, estou à disposição nas redes sociais, na internet aí, vocês podem me achar e continuar esse bate-papo. Obrigado, Vitor. Lucas, um convidado especial, né? Um amigo seu, mas mais do que isso, alguém que ocupou um espaço, né? Que tem aí para falar do seu trabalho e ajudar tantas pessoas. Sem dúvida, acho que o que o Vitor conseguiu fazer no mercado de copy é o que os jovens precisam fazer nos demais mercados. Entrar de cabeça em alguma coisa que tem paixão por aquilo e, por que não, ir aos poucos dominando aquele mercado e se tornar referência naquele mercado, então, independente da área de atuação. Então, o Vitor é um grande amigo, feliz de poder recebê-lo pela primeira vez aqui em Tupã. Sempre vou a São Paulo, a gente acaba se encontrando por lá. Até na Alesp fomos juntos conversar com o deputado Alex Madureira. E agora a gente poder estar aqui em Tupã, poder conversar um pouquinho mais, apresentar ele para os meus alunos, ele vai comigo em algumas aulas. Então eu fico muito feliz de recebê-lo aqui com a visita e agradecer pelo espaço, pela energia, pelo tempo desprendido aqui com a gente. E ter dado essa aula, né? Essa aula aí sobre copy, sobre um pouco sobre persuasão, como estruturar seus argumentos, né? Eu acho que isso tem um peso importante na política, na vida, nos relacionamentos, dentro de casa, relação pai e filho, homem e mulher, né? Acho que tudo isso tem a ver com como é que eu apresento minhas ideias, como é que eu defendo meu ponto de vista. Acho que na política isso é fundamental, até é objeto de um dos livros dele. Eu acho que isso faz total sentido para o momento que a gente vive hoje, né? A gente ter condições de defender aquilo que acredita e, por que não, mudar até de ideia. Se o argumento do outro nos convence, a gente não pode ser esse cara cabeça dura de que não. Poxa, um argumento às vezes diverso, que a gente acreditava que não era o certo, mas a gente é convencido, a gente ter também condições de refletir, voltar atrás. Às vezes as pessoas têm uma resistência. Não, eu falei uma coisa uma vez, vou ter que manter aquilo o resto da vida. Não, você percebeu que aquele argumento estava equivocado, ou que naquele contexto fazia sentido, mas que hoje não faz mais, acho que a gente tem sim que estar com a cabeça aberta para entender que as mudanças acontecem e que vale a pena sim aprender com o diferente. Obrigado, Lucas. Obrigado mais uma vez, Vitor. E a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje recebemos o Vitor Palandi, que falou sobre o seu trabalho, trouxe 2 das suas obras aqui para a gente conhecer. Você encontra, né, na Amazon, você mantém contato com ele também pelas redes sociais e acompanha aí a trajetória de um profissional que traz aí o que existe mais moderno, né, em matéria de comunicação, de relações interpessoais e também para a gente entender, né, a linguagem que está tomando conta do mundo nesse século XXI. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua participação, obrigado aos nossos convidados e até um próximo encontro.